Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rosineide. Vim aqui falar um pouco sobre a vida no planeta Terra, né? E aí a gente vem falar um pouco sobre os seres vivos, a sua composição, como eles são formados, né? Então, o que são esses seres vivos, né? Na verdade, o que são esses seres vivos? Embora eles não sejam tão simples de definir, os seres vivos, nós podemos perceber característica comum entre eles. Os seres vivos e a matéria bruta possuem propriedades diferentes, são dotados de um conjunto de características que não existe na matéria bruta, matéria sem vida. Para ser considerado um ser vivo, ele tem que se apresentar e apresentar certas características. E aí nós temos algumas características comuns que alguns pesquisadores, até hoje existe um consenso de que esses seres vivos eles apresentam determinadas características, tipo como a sua composição, o metabolismo, o ciclo da vida, né, o ciclo de vida deles, a capacidade de se reproduzir, a percepção, a interação com o meio ambiente e a presença das células. E para falarmos um pouco de cada um, o que é essa composição? Composição são todos esses seres vivos apresentam essa composição química semelhante. E como os componentes como água, açúcar, proteínas e ácidos nucleicos. O metabolismo, como eu falei também, né, que são uma das características. Todos os seres vivos apresentam um conjunto de transformações químicas determinada com o metabolismo. Esse processo está relacionado com a produção de energia de novos componentes do corpo, né? E o ciclo da vida, que todo ser vivo tem um ciclo vital, que inclui as etapas do crescimento, do nascimento, crescimento, reprodução e morte. E para isso também nós temos a reprodução. Então, todos os seres vivos são capazes de se reproduzir. A reprodução pode ser sexuada e assexuada. Quando é que a produção é assexuada? Formam-se descendentes a partir de um único genitor, geralmente com material hereditário idêntico, e ao ser vivo do qual se originou. Esse processo ocorre em vários micro-organismos, em algumas plantas e alguns animais. Já a reprodução sexuada, acontece no ser vivo gerado. Há material hereditário dos dois genitores. Nas pessoas, nos seres humanos, por exemplo, a reprodução é assexuada, né? Uma criança quando é gerada, ela é gerada a partir do material hereditário do pai e da mãe. E o ser humano ele tem o processo de interação e percepção com o ser com o ambiente que ele vive, né? Todos os seres, ele existe essa percepção e a interação. E essa percepção do ambiente influencia o comportamento dos seres vivos, permitindo perceber ameaças e se afastar delas, né? Para encontrar fontes de alimento, abrigo em direção a elas, entre outras funções, que é uma forma de sobrevivência e a reprodução dos mesmos. E aí nós iremos falar de uma muito a principal do ser vivo, que é a célula. O ser vivo, como eu falei no início, ele é constituído por célula, né? Para ser um ser vivo, tem que ser constituído de célula. E o que são células? As células são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, estando presente em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus. As células elas são classificadas de diferentes maneiras, sendo uma dessas a divisão em dois grandes grupos, que são os procariontes e os eucariontes. O que são células procariontes? Destacam-se por não apresentarem material genético envolto por uma membrana nuclear, ou seja, por não apresentarem núcleo definido. Essas células também não apresentam organelas celulares membranosas, tais como o complexo golgiense e o retículo endoplasmático, que nós iremos ver lá na frente.
Como, por exemplo, de células procariontes, podemos citar as bactérias e as cianobactérias. Desculpa, as cianobactérias. Aqui nós temos exemplos de células procariontes e eucariontes. Nós temos a eucariota e a procariota, né? Mostrando as duas células aqui. Células eucariontes destacam-se por possuírem material genético envolto pela membrana nuclear, ou seja, essas células apresentam um núcleo verdadeiro. Nelas é observada a presença de organelas membranosas. Essas células podem ser encontradas nos protozoários, nos fungos, nos animais e nas plantas, por exemplo. Nós temos aqui um modelo, um exemplo, botei uma imagem aqui de modelos de células eucariontes e procarionte, né? Então, aqui nas células eucariontes, nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos o núcleo, ribossomos, complexo golgiense, retículo endoplasmático, membrana plasmática, mitocôndria, citoplasma e lisossomo. Na célula procarionte, nós temos a cápsula, o ribossomo, o DNA, a parede celular, membrana plasmática e o citoplasma. E aí você fica se perguntando, e o que é tudo isso? Né? A gente pode ver aqui. É costume dizer que as partes básicas de uma célula são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, como sabemos, nem todas as células apresentam material genético delimitado por uma membrana, sendo muitas vezes observada a presença do material genético disperso no citoplasma. Desse modo, o mais correto a dizer é que todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, o qual pode estar ou não em volta por a membrana formado por um núcleo. O que é a membrana plasmática? É o que envolve, é o que delimita a célula, né? Então, a gente viu na aula lá que eu expliquei para vocês o que era essa membrana plasmática. Ela é uma estrutura importante da célula, está relacionada, entre outras funções, com a seleção do que entra e do que sai dentro dela, né? Funcionando como uma barreira seletiva. Quer dizer, essa membrana plasmática, ela protege, né? Ela cria uma proteção para seres que possam entrar dentro da célula. Então, ela cria essa barreira, ela cria uma parede celular. Então, essa parte pode ser observada, por exemplo, em bactérias e células vegetais. Entretanto, a composição dessas paredes celulares é bastante diferenciada em cada um desses organismos. Então, nem todas não são iguais, né? Essa barreira que é criada, ela é diferenciada. O citoplasma, o que é? Nós temos aqui o modelo do citoplasma, né? É a região delimitada pela membrana plasmática. É a parte que ela está delimitada aqui, por quê? Porque a membrana plasmática está em volta dela delimitando. Nas células eucariontes, o citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo celular. O citoplasma é formado por uma matriz gelatinosa denominada citossol. É nesse citossol que estão imersas as organelas celulares, como as mitocôndrias, o complexo golgiense, retículo endoplasmático e outros mais. Vale salientar que no citoplasma de todas as células são encontrados ribossomos, que são minúsculos complexos capazes de realizar a síntese das proteínas. Então, nós temos aqui o que poderia ser. Aí você pergunta assim, professora, e o que é ribossomo? Ribossomos são as estruturas que participam da produção de proteína das células. Elas encontram livres no citoplasma tanto das células eucariontes como das procariontes. Nas eucariontes, elas também podem estar aderidas ao retículo endoplasmático. E aí vocês podem entender, aí tem o que é retículo endoplasmático, que é uma rede de tubos membranosos, né? O complexo golgiense que foi falado é formado por várias bolsas achatadas e empilhadas, né? O que são os lisossomos? São pequenas bolsas que desprendem no complexo golgiense e contêm enzimas digestivas. Então, a gente vê aí todo o processo da célula, né? Todas as características. Aí nós temos aqui a célula, né? Uma célula
Aí nós temos aqui o citoplasma, a membrana plasmática e o núcleo. Só mostrando para vocês entenderem melhor. Aí o material genético, já falei para vocês, né? Mas aqui, ó, foi falado lá sobre o que é. Tanto as células procariontes quanto as eucariontes possuem cromossomos, que são estruturas. O que são esses cromossomos? São estruturas formadas por DNA e que carregam a informação genética do indivíduo. Nas células eucariontes, o envelope nuclear está presente e caracteriza-se por uma dupla membrana cheia de poros. Esse envelope delimita o núcleo, né, que é o local onde se encontram vários cromossomos lineares. Na célula procarionte, por sua vez, não é observado o núcleo definido e verifica-se a presença de, normalmente, um cromossomo circular, localizado em uma região específica denominada nucleóide. Aí nós temos aqui classificação dos organismos de acordo com o número de células. De acordo com o número de células que formam o corpo de organismo, podemos classificá-los em unicelular ou multicelular. O que são unicelulares? São aqueles que apresentam o corpo formado por uma única célula, como por exemplo, nós podemos citar as bactérias e os protozoários, como a ameba e o parasêmio. Aí nós temos aqui, ó, o parasêmio. Desculpa aqui, ó. O parasêmio, o que é? É um organismo celular, ou seja, formado por uma única célula, né? Aqui é só um exemplo para vocês verem. Aqui nós já vamos entrar nos primeiros seres vivos. A gente falou sobre a célula, sobre todo o início. Aí nós vamos falar sobre os primeiros seres vivos, que é lá do nosso capítulo 3, né, no tema 3, do livro de vocês, certo? Acredita-se que o planeta Terra tenha se formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos e que naquela época a Terra não tinha condições de abrigar nenhum tipo de ser vivo. À medida que o tempo foi passando, o planeta foi passando por várias transformações e criando condições para o surgimento da vida. Mas existe uma grande pergunta, uma pergunta que sempre é feita desde a antiguidade. Qual é a origem dos seres vivos? Como foi que o ser vivo surgiu, né? Então tem todo esse processo desde a antiguidade, desde os primeiros primitivos, como eles falavam que o mundo foi criado, como os seres vivos foram criados, até chegar à ciência. A ciência fala de outra forma. E aí muitos acreditavam que o princípio ativo ou vital teria a capacidade de transformar matéria bruta em seres vivos. E a partir dessa interpretação, eles elaboraram a teoria da geração espontânea, também chamada de teoria da abiogênese, na qual todos os seres vivos originavam espontaneamente da matéria bruta. Então, aqui nós temos a teoria da abiogênese, que é a geração espontânea, que eles acreditavam que todos os seres vivos originavam espontaneamente da matéria bruta. Essa teoria foi contestada por muitos cientistas que, através de experimentos, comprovaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente, nascendo então a teoria da biogênese. Aí surgiu aqui a teoria da biogênese. Assim surgiu vários questionamentos como teria surgido o primeiro ser vivo. Muitas são as teorias e as hipóteses sobre esse assunto, mas as principais teorias, né, modernas sobre a origem do organismo vivos são a paspérmia e a evolução química. E o que é essa paspérmia? Né? A paspérmia é uma teoria que se baseia na ideia de que as partículas fundamentais ao surgimento da vida chegaram aqui a partir do espaço, né? E aí essa teoria defende a vida na Terra teve início a partir de seres vivos a substância percursora da vida proveniente de outros locais do universo. Entre outras palavras, ele diz que originou em outros planetas e foram trazidas para a Terra através de esporos ou formas de vida resistentes, aderidas a meteoritos que caíram sobre a Terra e que ainda continuam caindo. Nos meteoritos que caem sobre a Terra foram encontradas algumas moléculas orgânicas, indicando que a formação dessas moléculas é comum no universo e levando a crer que realmente há vida em outros planetas e que o espaço interestelar
não é um ambiente tão hostil à vida como pensávamos. Outra teoria muito defendida pelos cientistas é a teoria de evolução química, ou a evolução molecular, proposta inicialmente pelo inglês Thomas, né? E aprofundada anos depois pelo biólogo John Burdon, que é o Haldane, né? E pelo bioquímico Alexander Oparin. Segundo essa teoria, a vida teria surgido a partir de um processo de evolução química, onde compostos inorgânicos combinaram, originando-se moléculas orgânicas simples, açúcares, aminoácidos, base nitrogenada, ácidos gráficos e etc., que se combinaram produzindo moléculas mais complexas como proteína, lipídios, ácido nucleico, etc., e deram origem à estrutura com capacidade de autoduplicação e metabolismo, dando origem aos primeiros seres vivos. As duas teorias em conflito, né, pois tanto os defensores da paz-perna como os da evolução química concordam que, onde quer que a vida tenha se originado, o processo tem ocorrido pela evolução molecular. Outro ponto, né, que eles defendem, outro ponto que os defensores de ambas as teorias concordam, é que para que tenha surgido vida na Terra, as condições ambientais foram fundamentais, como água no estado líquido, moléculas orgânicas e fonte de energia para as reações químicas. Aí nós tivemos aí uma pequena explanação, né, do que é sobre a origem da vida, os primeiros seres vivos, todo esse processo, das características da célula, falei sobre a célula. Aí eu tenho aqui uma atividade complementar que eu gostaria que vocês resolvessem, né? Aí eu tenho a questão 1, né? Nem sempre é fácil caracterizar e identificar um ser vivo. Quais as características que o organismo deve ter para ser considerado ser vivo? Aqui vocês irão responder de acordo com o que tem lá no vídeo. A segunda questão, preencha os espaços com as partes fundamentais das células. Aí, letra A, responsável pela seleção do que entra e sai. Você vai ver lá naquela célulazinha e ver o que é. Só uma questãozinha aí. Na outra questão, é só uma questão para vocês marcarem. A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvida. Inicialmente acreditava-se que a vida surgia a partir de matéria inanimada, uma teoria conhecida como. Aí vem letra A, B, C e D. Então, vocês irão resolver e vão me enviar depois, tá bom? Aí nós temos a letra B, a letra C e a D, que foi lá da primeira questão, porque ficou depois, mas aí essa aqui, as últimas questões, é a continuação lá da questãozinha que eu passei para vocês, essa aqui, ó, da segunda questão, certo? Ó, aqui é a segunda questão, aí tem letra A, aí foi pulado, mas tá aqui a letra B, a C e a D. Bons estudos, certo? E boa sorte!